Olá pessoal, boa noite. Boa noite Marcos, boa noite Fabiana. IGP Tecnologia, boa noite. Miziara, boa noite. Neuza, boa noite. Já vou te chamar, esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, pessoal. Para a nossa live de hoje, a gente vai falar sobre comunicação, como isso impacta na melhoria de processo. Eita, peraí. Pronto. Afonso, boa noite. E a gente sempre começa a nossa live com música. O prazer é meu, professor. Gente, olha, oportunidade única que vocês estarem, professor Miziara, falando sobre comunicação. Então, assim, já quero convidar vocês também já a seguir o professor Miziara, tá? Nas redes sociais dele, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Olá, Aline, boa noite. E aí eu pedi lá a indicação de música. Gente, qual música a gente coloca? Aí botaram assim, como uma onda no mar. Nada do que foi será, né, gente? É isso mesmo. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Hoje, nada mais do que nunca, acho que nunca como antes, a gente fala tanto de comunicação, a necessidade de se comunicar. Em tempos de home office, tempos de estar todo mundo distante, todo mundo longe. E as possibilidades que isso dá também para vários mercados, né? A gente poder se comunicar com gente do mundo inteiro, inclusive trabalhar com pessoas do mundo inteiro, né? Esperar mais 3 minutinhos, pessoal entrando. Já pega o aviãozinho aqui, ó, já joga para todo mundo, já convida todo mundo, tá? Manda para todo mundo, conhecidos, pessoal da faculdade, pessoal do trabalho. Já vai mandando o aviãozinho para todo mundo já, pra galera entrar na live. Deixa eu fechar aqui a música. Boa noite, Ana, Francisco. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês para a gente começar a nossa live de quinta-feira. E aí, deixa eu ver aqui. Já vou chamar o Miziara para a gente começar a conversar. E a galera vai chegando. Vai trocando essa ideia aí com todo mundo. Opa! E aí, Emerson, tudo E aí, bem? Guilherme, tudo bom, cara? Tudo bom? Prazer em te Tudo conhecer, ótimo. assim, né? Quase que pessoalmente. É verdade, só assim, né? A gente trabalha junto e não consegue se encontrar. Pois é, pois é. Cara, olha, muito obrigado, tá? Prazer ter você aqui com a gente na BPMPRJ. É muito importante para a gente ter tanto esse tema de comunicação, como alguém super gabaritado para falar sobre esse tema. Você foi super indicado pelos voluntários, pela galera que acompanha, assim, cara, vamos chamar o professor Miziara, vamos embora, vamos lá. E aí você topou, pô, obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, mesmo, de coração. Obrigado. Obrigado a você, Emerson. É uma alegria estar aqui. Então, com alguns alunos que me E travou para mim aqui, travou. travou. Acho que agora voltou. Aqui, não sei se você está me ouvindo bem agora. Te ouço, mas está travado o vídeo. Acho que agora É, voltou. Fala aí. tá. É que eu tenho três conexões com a internet, as três são horríveis. Não era para ser. Não era para ser. Eu pago caro, mas elas são horríveis. Elas são Pois é. três. Eu mudei agora. Se travar, você me avisa que eu troco para a terceira. E a gente Tranquilo, vai eu te aviso, eu te aviso. conversar. E assim, eu quero então agradecer mesmo o seu convite. Muito feliz de saber que eu fui indicado pelos voluntários, especialmente a Juliana, que foi minha aluna
na Fundação Dom Cabral também, né? A gente é parceiro lá do IBMEC. E, então, assim, o que eu puder fazer para atender, eu tenho grande alegria, né, nesse dia do mestre, parabenizá-lo também por esse dia, atender aqui as pessoas com aquilo que a gente sabe de fazer, fazer de melhor, né, que é poder instruir as pessoas, auxiliar as pessoas, e eu estou aqui à disposição para colaborar com o que eu estudo, com o que eu prezo, com o que eu acredito, que é a comunicação fluindo com qualidade, que os processos certamente ficam ainda mais fáceis. A Juliana aí presente também. Ela até botou aí, né? E o pessoal estava até brincando, falou assim, o que o professor faz no dia dos professores? Se não está ensinando, está fazendo live. É verdade, né? Então é isso, é isso. E feliz, rindo, né? Feliz de bem com a vida, é isso aí. Miziara, olha só, para a gente começar a nossa live, a ideia é ser um baita de um bate-papo aqui leve, para a gente poder levar para a galera. Mas assim, é imprescindível assim, que você se apresente, falar assim, quem é o professor Guilherme Miziara? A gente tem esse vício de chamar de professor, né? O Guilherme Miziara. Quem é o Guilherme Miziara? Se apresenta pra gente começar aí já jogar conteúdo pra galera. Beleza, Emerson. Bem, eu vi que o pessoal está entrando aqui, parabenizando. Obrigado, né? O pessoal que me conhecendo agora, o pessoal que entra aqui, que me segue, por favor, sigam aqui o ABPMP RJ. Muito conteúdo interessante ligado a processo e um monte de coisa, né? Acho que a gente fala aí de estrutura, de organização, então muito bom estar aqui com vocês. Bem, eu trabalho há 13 anos com comunicação, eu vivo, o pessoal brinca aí que eu falo que para quem não me conhece eu sou Guilherme Miziara, porque para quem me conhece eu também sou Guilherme Miziara. Então eu há 13 anos eu trabalho com comunicação e negociação, são as minhas áreas. A minha paixão é pela comunicação e eu acabei sendo depois levado à negociação. Depois de 3 anos de carreira eu fui para a negociação, mas há 13 eu falo sobre comunicação, apresentações, argumentação, para que as pessoas consigam realmente expor suas ideias com qualidade. E depois eu fiz minha graduação em comunicação, pós-graduação, depois mestrado em gestão e estou fazendo meu doutorado em educação agora. E atendo grandes empresas, treino médicos, treino as grandes escolas de negócio do país, trabalho no COPEAD, na Fundação Dom Cabral, FGV e IBMEC, e atendo pessoas públicas, treino porta-vozes de empresa, treino alguns políticos para debate na televisão também, treino médicos que precisam falar a língua dos seus pacientes, treino pessoal de várias áreas. Então, assim, a minha vida é treinar pessoas em como comunicar suas ideias. Às vezes a pessoa que tem uma ideia vai fazer um pitch, vai fazer uma apresentação breve para vender o seu projeto para o investidor. Eu treino pessoas que gravam vídeos para a internet. Então, minha vida é treinar pessoas em como comunicar suas ideias, partindo da ideia que eu não sei o que elas têm a oferecer, mas sim organizar o pensamento. Quem sou eu para falar dos processos e dos projetos das pessoas? A minha ideia é construir um bom argumento, uma boa estrutura para que as outras pessoas consigam entender. Eu falo, olha, se eu entender o que você quer dizer, eu não conheço da sua área, eu vou fazer com que outras pessoas também consigam entender com mais qualidade. Então, a ideia é de ser claro, e eu aproveito para pegar um gancho aqui, Emerson, que tem uma pesquisa que eu vi uns 8 anos atrás, mas não deve estar muito diferente, não, do PMI, né, do Instituto de Gerenciamento de Projetos, que diz que a comunicação é a maior deficiência das empresas. Uma pesquisa de 8 anos atrás. Não deve estar muito diferente hoje, porque não adianta você ter boas pessoas, você ter bons projetos, se você não consegue comunicá-los. E aí a comunicação ela vai preenchendo essas lacunas. É uma dificuldade mesmo. Temos percepções muito diferentes e a ideia é que na live vai falar como a gente pode aproximar essa percepção dos nossos colegas. Não, e foi assim, já foi excelente você inserir, né, essa pesquisa antiga do PMI. A gente tem uma pesquisa de 2015 também, que foi a última pesquisa nacional sobre processos, onde comunicação está ali entre as três principais dificuldades para você conseguir melhorar, né, amplificar a gestão de processos nas organizações. Mas eu queria dar um passo atrás um pouco com você, para a galera também saber um pouco mais. O que é essa bendita dessa comunicação, Miziara? Porque assim, a gente só fala que a gente não tem, a gente falta comunicação, falha na comunicação, mas no fundo, às vezes a gente sempre, às vezes não, na maioria das vezes, a gente erra no básico, né? Na base, né? Ali no conceito. Então assim, que bendita de comunicação é essa? O que é comunicação? Fala pra gente. Ótima a sua questão, que a gente vai aprofundando o tema sem exatamente ter
aquela base conceitual mesmo, que eu acho que é fundamental, que você já trouxe para a gente conversar. Bem, a comunicação é se fazer entender. Muita gente entende a comunicação como um show, como uma boa expressão facial, corporal, um bom tom de voz, uma dicção. Isso é um complemento. Eu acredito muito mais naquela pessoa extremamente tímida que consiga apresentar sua ideia com qualidade do que naquele que é um artista e acaba não deixando as pessoas com mais dificuldade. A comunicação está na compreensão e na influência. Eu não quero só que você entenda o meu jeito, a minha ideia, eu quero que você compre essa ideia, eu quero que você faça e que você execute o que eu gostaria. Então, se eu tenho, por exemplo, um processo que eu acho interessante, eu vou te influenciar a tomar essa decisão. Então, a comunicação, se fazer entender e influenciar a decisão dos outros. Claro que isso pode ser usado para o bem ou para o mal, eu penso sempre da gente influenciar positivamente naquilo que você acredita ser verdade. Só que para isso existem vários elementos. Então a comunicação seria o ideal da comunicação. Qual seria? As pessoas entenderem exatamente o que você gostaria de dizer. Só que aí já entram alguns pontos que eu quero já, com base na sua pergunta, comentar, que tem um professor da escola de Harvard, um canadense, chamado Stephen Arthur Pinker, que ele cunhou uma expressão chamada maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é quando você sabe muito sobre um tema que você perde a noção do que é básico. E todas as pessoas aqui presentes sabem muito sobre os seus temas e podem sofrer da maldição do conhecimento. Eu certamente sofro em alguns momentos, possível que você também, e os nossos colegas. Então, a gente não erra de propósito quando comunica, quando a gente quer se fazer entender. Só que as pessoas têm vidas muito diferentes. Olha que maravilha, que magia a comunicação, né? Eu tenho a minha vida, a gente se encontrou aqui pela primeira vez, assim, oficialmente, e você teve a sua vida com percepções muito diferentes, criações diferentes, e a minha fala vai ter que encontrar alguma coisa na sua mente que faça sentido. Só que o sentido na sua mente pode ser muito diverso, pode ser muito diferente. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter para conseguir falar para o outro. Se eu partir da ideia que a minha verdade ela é plena, eu acabo não contemplando as pessoas. E quando a gente fala de internet, quando a gente fala de ensino remoto, à distância, isso é ainda mais complexo, porque eu tenho pessoas com níveis socioculturais muito diferentes, eu tenho pessoas com experiências muito diferentes, e aí a minha comunicação pode ter alguns ruídos. E como a gente não falha de propósito, as pessoas falam, e se elas não pensarem no outro, elas não conseguem se comunicar. Então, é muito do foco no outro. Eu, quando falo de apresentações, eu falo muito do foco no outro e não em você. Você, eu estou nervoso. Olha, problema seu. Se as pessoas entenderem se você estiver nervoso, isso não tem problema algum. Mas eu quero ficar seguro. Não, ficar seguro vai ser bom. Mas se você não ficar seguro e as pessoas entenderem, eu prefiro do que você estar seguro e as pessoas não entenderem. Então, a comunicação é isso, é o respeito ao outro, é o carinho com o outro, é você entender que você fala para o outro para que ele compreenda e tome a decisão, claro, que você entende como a melhor. Cara, e aí tem duas coisas na sua fala que vai muito ao encontro de quando a gente fala de melhorias de processos. Uma é a questão, aquele famoso do o que fulano quis dizer. Né? Isso a gente encontra na empresa direto. Né? A gente vai fazer uma entrevista para mapear um processo, ou fazer uma reunião, ou vai identificar melhoria. Aí a pessoa fala, às vezes fala de uma forma confusa, ou eu não consegui entender de uma forma porque aquilo reverberou em mim, encontrou algo em mim que eu não consegui, né? E aí bateu em mim de outra forma, eu não consegui entender. E a gente faz aquela velha pergunta, o que fulano quis dizer sobre isso? Né? Quando a gente fala de comunicação clara, né, não existe essa coisa, o que ele quis dizer, não, o que ele disse. Né? A gente pega, tem até um exemplo, você me fez lembrar de um exemplo muito interessante. Tem Você lembra antigamente na escola que a gente falava assim, o que o autor quis dizer sobre isso? O que o autor quis dizer sobre isso? Sim. Tem uma música que a Elis Regina canta, que é aquela a Casa no Campo, que tem uma parte que é a esperança de óculos. E aí eu uso muito isso nas aulas também, que eu falo com os alunos assim, o que significa, o que o autor quis dizer sobre isso? Aí os alunos viajam, né? Porque a esperança, tem que botar óculos na esperança, a esperança ela é a visão do futuro e tudo mais. E aí eu descobri, cara, que não é nada disso. A esperança de óculos tem um nome, se chama Lizzie Bravo, que era a mulher do Zé Rodrigues, e ela usa óculos.
Então, quando ele utilizou essa expressão, a esperança de óculos, ele fez reverência à sua esposa. E eu soube disso porque um dia no almoço, a Lise Bravo estava e falou essa história pra gente. Bom, para que eu estou contando isso? A velha história do o que a pessoa quis dizer quanto àquilo. Cara, o que a pessoa disse. Às vezes a gente tem vergonha, né, de perguntar novamente, né, de tentar entender melhor o que a pessoa está dizendo, porque a gente não entendeu, e é super normal não entender, né? A gente só precisa apreciar melhor, apurar melhor essa questão da clareza, né? Olha, isso que você trouxe é tão legal, porque cai exatamente nesse ponto da comunicação que a gente vem conversando, que é você se fazer entender. E aí todo mundo que fala alguma coisa entende o que diz, ou seja, tem clareza no que está dizendo. Só que nós encontramos aí, como você pensa, na cabeça do outro, outras percepções. Eu trago muito isso, Emerson, nos exemplos, em sala também, pegando o exemplo que você trouxe, falando de siglas, as pessoas usam siglas como se todo mundo entendesse as siglas. Você pega jargões técnicos, as pessoas falam também com muita tranquilidade, mas o campeão de problemas são as palavras em inglês, que as pessoas usam como se fosse a coisa mais natural do mundo, e os outros têm entendimentos muito diferentes. Eu costumo brincar na minha sala, que eu falo assim, tinha pessoa que falou para mim, professor Miséria, você pode me dar uma ajuda? Eu falei, claro. O que você quer? Ele falou, então, é que eu vou te mandar um invite, que a gente vai ter um meeting em São Paulo. Na verdade, é uma reunião de kickoff para passar um overview sobre uma mudança de mindset. Nós temos um target muito bem definido, nosso budget está reduzido, mas o nosso deadline é dia 30. O senhor pode ajudar? Eu falei, você escolher o idioma que você vai falar, né? A gente vai dar um bom acordo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, para a pessoa que fala, é muito claro, ela conhece, é no métier dela, é o que ela conhece, é o que ela fala. Para ela é muito simples. Mas será que as pessoas vão entender? E aí cai num segundo ponto, que foi o que você citou também, que, assim, eu fico com vergonha de falar que eu não sei. As pessoas têm um pouco de receio em relação a isso, porque parece que não saber torna a pessoa menor. Como se eu falasse, desculpe, Emerson, o que é budget e o que é deadline? E você fala assim, meu Deus, isso aí qualquer pessoa do mundo corporativo sabe. Então eu não pergunto mais. E aí não perguntar vai dar um trabalho maior para quem comunicou também, como liderança. Por quê? Porque a pessoa vai executar errado. E aí, quando ela fizer errado, eu depois vou falar, meu Deus, imagine você, mas como professor, vou pegar o meu exemplo, eu estou ali falando para 50 alunos, aí depois de 50 alunos falam assim, professor, não entendi. E eu falo, meu Deus, que turma limitada, né? 50 pessoas não entendendo. Deve ser algum problema de quem emite, da minha comunicação. Então, quando eu penso, se todo mundo fizer errado, eu vou ter um retrabalho, porque vai ter algum problema, eu vou ter que refazer. Nas empresas isso acontece. Se alguém não entendeu o que estava falando, até de uma forma egoísta, é bom você tomar esse cuidado, porque você vai minimizar o seu trabalho também, além do da equipe. Então eu falo isso e falo que, além de você falar, é importante que você confirme o entendimento. Porque se você falou, de repente para você foi muito claro, mas o outro não, então vale confirmar o entendimento. Mas como é que a gente costuma confirmar o entendimento? Assim, ei, todo mundo entendeu? E as pessoas vão responder assim, que elas continuam com vergonha. Fala assim, tem alguma dúvida? As pessoas vão falar não, porque elas continuam com vergonha. Então o que eu posso fazer? Fala, pessoal, só para a gente resgatar o que foi comentado, que são muitos elementos, vamos lá, alguém pode me ajudar? Quais são os 3 pontos aqui que a gente conversou na ordem? Pô, numa turma de 20, as pessoas vão falar. Evitar chamar uma pessoa, falar, fala você aí, o que a gente falou, porque a pessoa pode não ter entendido exatamente. Você quer expor a pessoa ou você quer que ela entenda? Então, em aula, em equipe, a gente deve jogar para o público. Isso facilita a compreensão. A confirmação do entendimento é muito bom. Mas como é que a gente costuma confirmar? E aí, já falando para os nossos colegas aqui não fazerem, é assim, gente, todo mundo entendeu o que eu falei? As pessoas vão responder sim. E alguma dúvida que a resposta também é não. Então, em sala, que eu costumo fazer, mas dá para fazer com a equipe. Pessoal, tudo que eu falei aqui, tem algum elemento que vocês gostariam que eu aprofundasse? Que eu traga algum exemplo específico da sua área? Alguém quer fazer um comentário sobre o que eu falei? Tem muito mais chance de alguém participar, falando para aprofundar um tema, do que perguntar se eles estão com dúvida. A dúvida parece que ele não entendeu. E quando eu falo que eu posso aprofundar, a pessoa se sente mais à vontade para perguntar. Então, dado que a pessoa tem receio de perguntar, o que eu posso fazer para ela se sentir à vontade e não exposta?
Vou trazer um último exemplo, eu não sei querer me estender aqui nessa resposta. Fica à vontade, cara. Aqui hoje é você. Trabalhando junto aqui, eu quero ouvir. Essa experiência é muito boa também quero aprender bastante. A pessoa chega e fala assim, imagine que eu estivesse aqui te perguntando uma coisa, não, você estivesse me instruindo alguma coisa. Daí você fala assim, Miziara, você entendeu? E eu falo assim, desculpa, mas eu acho que eu não entendi não. Você pode repetir? E você fizesse assim, ó. Vou tentar de novo então, tá? Tá bem. E você falasse. Como você falar assim, agora você entendeu? O que quer dizer? Eu falei, agora sim. É mentira que eu entendi, porque agora eu vi que se eu perguntar de novo, parece que eu sou um ignorante. Então eu falo, então tem gente que faz isso. Não, vou tentar de novo ver se agora você consegue entender. Ou seja, não sei se é o Emerson entender. Será que eu fui claro? Como é que a gente pergunta quando a gente não entende? Então por que não falar alguma dúvida e entendeu? Porque alguma dúvida entendeu, você bota a culpa no outro. A responsabilidade no outro. Fala, Emerson, você entendeu o que eu falei? Como se assim, Emerson, eu fui brilhante, magnífico, você não entendeu. É como se você falasse assim. Ou alguma dúvida. Emerson, você tem dificuldade cognitiva, não entendeu, está com dúvida? Não é isso que a gente quer. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz quando a gente não entende? Você me fala uma coisa, eu sou seu aluno, o que eu falo? Professor, desculpa, eu acho que eu não entendi. De quem que eu boto a responsabilidade? Em mim. Eu falo, desculpa, professor, acho que eu não entendi o que você falou. Eu falo assim, professor, desculpa, acho que você não soube explicar. Tem como explicar de novo? As pessoas não falam assim. Então, quando a gente fala para o público, na hora de confirmar o entendimento, ao invés de eu jogar a responsabilidade para ele, é interessante que você jogue para você. Não falar tipo, fui claro, porque as pessoas vão continuar falando nada. Mas assim, pessoal, vocês querem que eu detalhe aqui? Seria interessante mais um exemplo? Vocês gostariam de trazer algum item do seu dia a dia para que eu traga um exemplo em cima disso? Olha, a chance de alguém interagir é muito maior. Então, cuidado com a maldição do conhecimento, faça a explicação breve e lembre também de confirmar o entendimento, botando a responsabilidade em você. Isso já facilita bastante a comunicação. Não, e tem um ponto, essa questão da repetição, né, do devolver para o grupo, quando a gente está falando de processo, identificação de melhorias, numa reunião, né, normalmente de identificação de melhorias, ou de mapeamento de processos mesmo, né? Quando o grupo está ali falando, explicando como o processo funciona, é sempre importante a gente devolver para o grupo aquilo que o grupo falou, para a gente ter esse feedback, né, para verificar se esse processo... E aí eu sempre gosto de falar, né, a comunicação ela também é um processo, né? Eu preciso entender se esse processo ele foi efetivo mesmo, se esse processo de comunicação funcionou. Pessoal, deixa eu ver se eu entendi, né? Trazer a responsabilidade para si, deixa eu ver se eu entendi. E aí eu repito aquele processo, é isso mesmo? Vocês se sentem confortáveis com isso? E aí eu quero entrar no outro ponto que você traz, que também a gente usa muito em processos, que é o ponto da empatia. Ó, vocês vão ouvir algumas gritarias aqui, porque eu tô com 2 crianças em casa. Normal, tô com uma aqui. Tá? Então fiquem tranquilos. Mas tem uma questão da empatia, né? Você está trazendo o tempo todo, Miziara, a questão do eu comunico para o outro, né? Eu tenho que ter um cuidado na minha fala para o outro. Eu tenho que ter um cuidado na minha fala e não expor o outro. Ou seja, eu estou sempre tentando ser empático com o outro o tempo inteiro. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com isso, porque quando a gente fala de empatia, por exemplo, a gente utiliza muito o conceito de se colocar no lugar do outro. Para nós ocidentais, acho que isso é muito complicado esse conceito, porque a gente se coloca, a gente fica no local do outro e tira o outro do local dele, né? A gente literalmente se coloca no local do outro e tira ele, né? Então, eu gosto muito do conceito da visão, da abordagem centrada na pessoa, da psicologia. Eu não sou psicólogo, não, mas minha esposa, ela fala muito sobre essa abordagem, que é visitar o outro sem morar. E eu gosto muito dessa abordagem. Eu acho que a comunicação, o tempo todo, me corrija se eu estiver errado, mas é algo que eu penso. O tempo todo a comunicação, ela explora facilidades técnicas nesse processo para que eu consiga visitar o outro e deixar tanto o outro confortável com a fala, ao mesmo tempo que o outro, não só confortável com a minha fala, mas confortável também com a clareza da minha fala. Eu acho que essa questão da empatia também é um ponto muito importante para a comunicação. Uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado. Não, eu acredito nisso sim, e aí tem vários elementos que eu posso trazer em relação a isso, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E uma frase que eu odeio, e eu costumo também mencionar isso em aula, a pessoa que fala assim, não, mas eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende.
Então, assim, fala no banheiro, né, sozinho, vai falar para o espelho, sei lá. Porque se eu sou... Imagine que acabasse aqui a nossa live, Emerson, e o pessoal fala assim, Emerson, não entendi nada que esse cara falou. Todo mundo mandasse mensagem para você. Aí você fala assim, professor, olha só, legal, obrigado aí por ter vindo na live, só que assim, todo mundo veio reclamar que não entendeu o que você falou. O que eu deveria dizer? Falar, Emerson, desculpa, não sei, acho que eu não estava num dia legal, peço que chame o professor, vamos marcar um outro para entender o que eles querem, seria uma ideia. O que nunca dizer, não, Emerson, mas sou responsável pelo que eu digo, não pelo que eles entendem. Isso é absurdo. Então, É absurdo. Live, né? Só que as pessoas falam isso com grande naturalidade. Então, é não pensar no outro. Tem gente que faz isso. E aí, pegando a ideia de professores, hoje a gente recebeu felicitações, mas eu acredito que o professor seja esse, que traga uma experiência interessante para o aluno, que pense na transformação do aluno. Tem professor que é professor para dizer que é professor, porque ele acha que é bonito falar que dá aula não sei onde. Então ele dá aula apesar dos alunos. E aí, para mim, que é a grande tragédia, pensando em Dia dos Professores e comunicação, é a pessoa que acha legal falar que dá aula não sei onde, ou porque conhece o coordenador, porque não sei o que é. Então, assim, que não é chamado pelo aluno. Né? Quando você fala que, olha, eu tive alguns alunos aqui, alguns voluntários que te indicaram. Isso que é legal. E claro que eu posso ser seu amigo e vir aqui. Eu tenho vários amigos extremamente competentes que eu chamo também. Não estou falando que isso não pode. Mas, assim, quando os alunos pedem para você dar uma aula, eu vou dar uma aula agora em Fortaleza, no Recife, perdão, e o pessoal pediu que a aula fosse comigo. É isso que me alegra, sabe? Então, é fazer pelo outro, porque isso é reconhecido certamente pelo outro. E aí, para você não ser aquele professor... Tem professor que fala assim, eu não tenho não sinto nada na hora de entrar em sala, eu fico muito tranquilo, eu vou lá, dou minha aula. Eu falo, olha, mas não está legal, assim, você ficar muito tranquilo não me diz nada. Eu prefiro muito mais ficar nervoso, porque eu tenho algo a entregar para o meu aluno, algo que ele precisa entender como relevante, do que eu ficar muito tranquilo e o aluno odiar a minha aula. Então eu falo para ele. E aí entra exatamente o que você falou, a comunicação é para o outro. Quando alguém fala assim, Mesiara, como é que foi sua aula hoje? Foi boa? Eu falo, não tenho noção. Acho que sim, mas tem que perguntar para os alunos. Porque eu não tenho noção. Eu acho que foi, pelas expressões. Mas assim, pergunta quem consumiu. Sabe o que às vezes acontece? Sua aula foi boa? E foi ótima. Terminei, cumpri a ementa, comecei no horário, terminei no horário, estava bem, estava inspirado. Não está me dizendo nada. O aluno, eu já dei aula com febre, passando mal, dor de cabeça, o aluno não sabia. Então tá bom. Se ele achou que foi boa e para mim foi ruim, se a minha missão lá era comunicar para ele, estava tudo resolvido. Então muito do foco no outro mesmo é entendendo a experiência dele. E aí vem todos os elementos de comunicação. Então, o cuidado é isso, não falar apesar das pessoas. Sempre que eu falo alguma coisa, eu falo para alguém e eu não quero só que a pessoa entenda. Eu quero que ela mude um comportamento. Quando eu falo de um processo novo, de melhoria, eu não quero só que a pessoa entenda. Falar, olha, Emerson, interessante essa sua ideia. E aí, Miséria, gostou? Vai implementar? Não, não vou implementar não, porque eu não consigo não. Mas muito boa, hein? Não, muito boa, eu não quero que seja muito boa. Eu quero que a pessoa entenda. Eu quero que a pessoa vá à minha aula e fale assim, cara, eu preciso mudar isso. Não que ele fale assim, entendi, o método do professor Miziara é legal. Mas vai botar em prática? Não, não vou não, porque eu já faço assim, sempre fiz, mas é legal. Não, quero que a pessoa fique assim, meu Deus, como é que eu fiz isso a vida inteira dessa forma? Eu preciso fazer diferente. Então, sempre que eu entro em sala, eu penso nisso. E assim como eu faço, você certamente faz, e vários outros professores fazem assim. Então, como é que a gente tem feito com a nossa equipe? Como é que a gente tem liderado dessa forma, pensando na comunicação com qualidade, ou botando a culpa no outro, falando que o outro não está afim? Eu vejo um monte de professores falar, as turmas não estão afim. E aqui, muito tranquilamente, aqui, né, a gente trabalha na mesma instituição, não, porque nenhum aluno abre a câmera quando eu peço. Então, olha só, não está legal a sua aula. Eu não estou falando que todos abram, não abrem mesmo. Mas assim, quando eu falo, pô, gente, vamos lá para a gente conseguir interagir, o aluno tem que entender por que ele deveria abrir. É para cumprir um protocolo? Ou é porque você falando assim, olha, vocês com a câmera aberta, a gente interage mais, a aula vai passar mais rápido, eu tenho certeza que dessa forma eu vou entender o que é mais importante para vocês. Ele percebe benefício? Porque a comunicação tem que entender benefício. Eu não vou falar aqui para mim, as pessoas não estão afim de... Abre aí, pô, para me ajudar. Não quero te ajudar. Abre aí para que a gente interaja, para que seja interessante, para que você perceba a diferença de uma câmera fechada com a câmera aberta. E aí tem mais chance do aluno entender. Então, sempre influência,
trabalhando benefício e comunicando com qualidade. O tempo inteiro puxando, exatamente como a Ju Ferreira falou aí, puxando o aluno. E claro, Emerson, que a gente vai ter gente que não está afim. Mas assim, turma que não esteja afim, eu nunca vi. Nunca aconteceu comigo, em 13 anos de carreira. Pessoas que não estão afim, um monte. Um monte. Mas turma, pessoal, essa turma não quer nada. Olha, estou para encontrar, não estou falando que não exista, nunca passei. Eu já fiz treinamentos em empresas públicas, que muitas vezes a pessoa está lá obrigada, foi lá, porque uma coisa é quando a pessoa está lá porque ela se inscreveu no curso, outra é porque alguém mandou. Então essas pessoas, mesmo se você mostrar benefício, elas percebem que vale a pena. Mas tem gente que não está nem aí, beleza, mas turma ruim eu nunca encontrei, nunca. Pessoa já, turma nunca. Então, o que a gente tem feito? É aceitar que o pessoal não quer? Ou a gente está lá para influenciar através da comunicação? Porque nós sabemos que a nossa matéria é importante. Nós sabemos que o processo é importante. Nós sabemos que aquele conteúdo é importante. Tanto como professor, como liderança, de forma geral. Será que o público sabe? Ou será que... Eu canso de escutar a pessoa assim, professor, vim para cá para essa aula, eu confesso que eu não estava afim não, mas depois o senhor foi falando aí, eu fui... Mas várias vezes, quando eu dou aula sábado, a empresa obriga o cara a dar aula sábado. Você acha que ela estava feliz? Óbvio que não. Mas eu sabendo disso, eu já começo abordando com ele, falando, olha, não exatamente assim, mas olha, nós estamos aqui e não tem jeito. A gente tem duas formas de levar essa aula. Entediado, 8 horas, ou aproveitando. Falou, já que a gente está aqui sábado, vamos fazer com que isso aqui seja maravilhoso. Só que para isso eu vou contar contigo. Já pode ser que o cara reflita, porque se ele não entender assim, vai ser realmente ruim. Então, trabalhar esses elementos, gente, mostrar para o aluno por quê, mostrar para a sua equipe por quê, qual é a razão, ser uma pessoa que também chega lá e faz junto, não fica dando ordem, ao invés de ser exemplo também. Eu acho que tudo isso é comunicação. A comunicação não é só a fala, claro, né? São as suas posturas, as suas atitudes, o seu comportamento. Então, tudo isso conectado faz uma comunicação mais efetiva e assertiva. E eu vejo assim muito no que você está trazendo, que a comunicação ela expressa muito do que está aqui dentro, né? Ou seja, se eu não tenho um propósito associado, a minha comunicação ela não vai expressar propósito algum, né? Seja na sala de aula, seja liderando uma reunião, seja conduzindo um projeto, qual é o meu propósito naquilo dali? Qual é o propósito que está empregado naquilo dali? O que eu acredito para fazer com que essas coisas funcionem, para fazer com que a comunicação flua? O que eu acredito, aonde eu acredito, né? Eu sempre brinco nas minhas turmas, eu falo assim, olha, eu tenho uma taxa de engajamento, eu tenho um indicador de engajamento, e eu meço esse engajamento por câmera e participação, porque tem aluno que participa mesmo sem câmera ligada, né? Perfeito. Aí a gente fala assim, professor, qual é a sua meta? Eu falo assim, a minha meta é 70%. Se a gente chegar a 70%, eu estou muito feliz. Se não chegar a 70%, a gente tem que ver o que faz. E o que eu faço para obrigar os alunos? Absolutamente nada. Não faço nada para obrigar. Porque não faz sentido você obrigar, né? Eu acho que tem que existir dentro da gente quanto profissional, e a gente vai encontrar isso em todos os profissionais bem-sucedidos, né? Tem que achar na gente o objetivo de transformar o outro. Né? Para que eu faço uma reunião de melhorias de processos? Para transformar o outro. Para que eu dou uma aula? Para transformar o outro. Para que eu faço um trabalho? Para transformar o outro. Se a gente não tem isso, o mapeamento do processo sai horrível, a melhoria ela sai de qualquer jeito, ninguém implementa nada, os projetos são engavetados, enfim, não sai, não funciona, né? Não funciona absolutamente. Tem um comentário aqui peraí que eu perdi, da Jéssica, que as pessoas não querem assumir a responsabilidade no momento de comunicar. Né? É tão interessante isso, né, Miseara? Porque a gente comunica, é algo que sai da gente, né? E a gente não quer ter responsabilidade pelo que sai da gente. Né? Eu não sei, na sua experiência, acredito que sim, você já deve ter vários cases relacionados a isso, né? Sobre essa questão da responsabilidade do comunicar. Sim, entra muito nisso, né? Eu já parabenizar você pela... Ju Ferreira falou que a sua aula, o pessoal começa com sono, depois fica querendo mais. Exatamente a fazer a diferença. Valeu, Juba! E assim, essa é a alegria do professor, não é? Eu acho que tem muito a ver com o propósito, como você falou, não conheço pessoas bem-sucedidas, e bem-sucedidas no melhor sentido da palavra, não só financeiramente,
que não sejam apaixonadas pelo que elas fazem, né? Imagine um jogador de futebol que odeia jogar futebol. Não tem, ele pode até fazer porque precisa do dinheiro, de alguma maneira, mas os grandes jogadores, eles são apaixonados pelo que eles fazem. Isso eu estou pegando só um exemplo de jogador de futebol, mas em qualquer profissão, a pessoa que odeia fazer aquilo é difícil, não é difícil. É muito difícil ser muito bom. Nem que tenha um propósito. A pessoa faz que precisa, sei lá, ajudar os pais. E de repente esse propósito seja maior. Mas normalmente a pessoa aprende a gostar daquilo que faz. E o que eu vejo muito é isso, é que muita gente fala apesar do público. E tem um outro problema aí que eu, como profissional de comunicação, percebo, Emerson. Eu treino pessoas, como eu falei, treino professores, fiz durante 5 anos treinamento de professores no IBMEC, agora não tem mais esse programa, mas treinei quase 500 professores na Fundação Getúlio Vargas, treinei meus professores de mestrado da UF, depois que eu terminei, tinha que ter treinado antes, treinei depois, mas bom já sabia isso mais do que os outros alunos, né? Tranquilo, eles agora estão mais tranquilos. Mas o que eu ia mencionar é que, como a gente já comunica desde quando nasce, as pessoas acham que não precisam de treinamento de comunicação. E aí é que está o problema. A pessoa acha que por ela ter clareza da ideia dela, ou por ter muito conhecimento, ela está apta a lecionar, a passar esse conteúdo. E eu te falo, quem disse que dominar o conteúdo faz de você um bom explicador daquele conteúdo? Um bom professor? Quem disse? Porque se isso existisse, se só o conteúdo bastasse, não existiria um professor que sabe muito, mas não sabe passar. E os alunos falam isso, professor, muito... Por que não... O que não sabe passar? É porque não tem didática? Não, ele usa todos os recursos didáticos, ele usa PowerPoint, faz dinâmica, recurso didático está cheio. Ele não sabe técnicas de comunicação. Mais do que isso, ele não está preocupado em saber técnicas de comunicação. Ele foi lá e deu a aula dele. Ele fez o dele. Emerson, fiz minha parte, fui lá e dei minha aula. Se os alunos não gostarem, eu não posso fazer nada. Eu faço isso no país inteiro. Isso é de uma arrogância, não é? Então, assim, falar, não, olha só, se deu errado, Emerson, o que eu posso fazer? Eu acho que eu tenho como mexer aqui, eu vou mandar um artigo para os alunos, tem uma palestra que eu vi que eu acho que tem tudo a ver. Então, a pessoa, ela faz mais, porque ela ama. Quem não ama vai fazer o tradicional, e vai fazer... Eu já sei me comunicar desde que eu nasci, é verdade, todos nós sabemos. Mas será que a gente comunica com qualidade? Eu costumo comparar foto. Qualquer pessoa sabe tirar uma foto. Mas eu, por exemplo, não tenho curso de fotografia. Se a pessoa tiver curso de fotografia, certamente vai tirar fotos melhores do que as minhas, que são amadoras. Eu tenho uma noção de enquadramento, eu tenho uma noção de profundidade. Mas as pessoas que conhecem fotografia, elas têm muito mais chance de tirar a foto melhor do que a minha. Então são técnicas. Isso facilita. Eu consigo falar num tempo mais organizada. Eu desgasto menos o público e me desgasto menos. Todo mundo sai ganhando. Então, entender isso é fundamental. Só que tem gente que, eu já ouvi muitas vezes, Guilherme, para que eu vou fazer teu curso? Eu dou aula há 15 anos. Eu falo, mas é por isso que você tem que fazer. Você dá aula há 15 anos sem saber. Exatamente por isso. Você arrisca muito. É o que eu falo para a pessoa. É igual mudança de processo. Né? A pessoa, não menos, mas sempre deu certo assim. Então, por isso mesmo. Por sempre ter dado certo, a gente não vai querer que dê errado agora. Porque a pessoa tem resistência. E aí a gente entra nesse ponto da comunicação, nos processos, o tempo inteiro. Já que a pessoa acha que dá certo, ela se contenta em ser nota 7, ao invés de querer 10, porque 10 pode ter algum esforço. Então, já que eu estou 7 e está dando certo, para que eu vou fazer? Eu já tive nos meus cursos professores, e eu sempre comento sobre isso, que professoras nunca aconteceu, mas professores que falaram assim, professor, eu fiz o teu curso aqui, mas na hora da foto final lá que você faz, eu não queria aparecer não, tá? Eu falo, mas por quê? Não, porque meus alunos vão ver que eu estou fazendo esse curso, vão achar que eu não sei dar aula. Eu falo, não brinca assim, não fala isso. Você se capacitar é demérito agora? Então, assim, não faz sentido. Então, mas, assim, professoras já fizeram, mas a maioria dos professores não faz isso, mas alguns já fizeram. Então, isso para mim, beira o absurdo. Como se eu fosse fazer um curso para ser um professor melhor, eu que dou aula de comunicação, ficaria muito feliz se alguma instituição falasse, professor, vai fazer esse curso de comunicação. Nossa, assim, se abrisse para todos os professores, eu ia ficar muito feliz de poder aprender uma coisa legal para eu melhorar as minhas aulas. Mas as pessoas acham que isso é ser menor, como se você tivesse que ter um talento, que você tivesse que saber aquilo. Não, se capacitar é fundamental.
Você, você estudou muito para chegar no modelo que você tem hoje, obviamente. Todos nós aqui, todas as pessoas aqui presentes, que são pessoas dedicadas e amam o que fazem, elas se dedicam. Então, assim, de repente você não fez de uma forma formal, de repente um curso, de repente foi uma leitura, de repente foi viajando para um outro país. Aí se alguém faz um curso nos Estados Unidos, é legal. Um curso igual ao meu, aí é legal, cara, para os Estados Unidos. Então as pessoas têm muito disso, da chance, da marca, do mostrar, ou de ser uma coisa nata. E não, eu sempre fiz isso. Então, miséria, mas se você organizar isso, você não acha que você vai ganhar mais tempo? Não, já consigo, já. Ou seja, a pessoa ela se contenta com o pouco, ela não quer mais. Ela está ali, está bom demais. Então, é isso que eu falo muito da comunicação, que certamente serve para os processos, porque muita gente aqui querida que falou comigo, aqui o Marcelo Oliveira, ele é da OAB, o tesoureiro, um cara sensacional, uma pessoa que eu gosto demais aqui presente também. Muita gente aqui, minha mãe está aqui presente também, muitos alunos, muita gente legal. O Marcelo aqui é nota 10 também, um grande parceiro. Eu fiz 32 palestras quando ele estava lá na Caixa de Advogados. Assim, foi um evento muito legal para a advocacia, muito legal. Fui o estado inteiro, praticamente, atendendo o pessoal. Então, é sempre isso, acomodada que a Ju falou, isso precisa ficar acomodada. E pior, Ju, assim, acomodada já é péssimo. O pior é a pessoa achar que não precisa. Aí, para mim, é a tragédia. É a pessoa que acha que não... Fala, Emerson, pelo amor de Deus, eu sempre fiz isso assim, cara. Nossa, a gente vê demais isso, né? E fica assim, como que o trabalho fica bem, usando, acho que não tem outra palavra, fica bem medíocre, né? Fica um trabalho medíocre, uma aula medíocre, um mapeamento de processo medíocre, um projeto medíocre, né? Tem uma frase antiga, eu não lembro quem disse isso, mas eu acho que é muito propícia, que fala assim, quando eu digo que ensinei e ninguém aprendeu, é o mesmo que dizer que eu vendi e ninguém comprou. Eu acho essa frase fantástica, porque, né, ela diz muito sobre isso, né? Assim, o Francisco, ele botou assim: professores, em se tratando de entendimento e responsabilidade, comunicação, é de bom grado termos cuidado na expressão "isso é óbvio"? Sinto como quase ofensiva quando se trata de algo tão relativo. Ah, essa frase é ótima, né, Miziara? Porque assim, mas não é óbvio? Fala aí sobre essa obviedade. Fala pra gente sobre esse campo de obviedade aí, que acho algo fantástico, assim, tanto no meio empresarial quanto no meio acadêmico, né? Mas isso não é óbvio? Excelente. Sabe quando eu falo que é óbvio, o exemplo que eu dou? É quando você vai, por exemplo, num prédio comercial e a pessoa te dá um crachá para você passar na roleta lá para você entrar. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu não consegui passar o crachá no lugar certo. Eu passo em cima, era do lado. Eu passo do lado, era em cima. Eu passo no preto, era no cinza. E eu todas as vezes, tá? Todas as vezes. Eu fico tenso quando alguém me dá um crachá, porque eu vou fazer alguma besteira. Eu já fico tenso. E aí alguém pode falar, meu Deus, que ignorante. O cara diz que é professor, olha lá, e o cara não consegue passar um crachá. Não sabe mesmo, porque é óbvio que você já conhece o processo, você sabe como funciona. Pense uma pessoa que chegasse aqui e não conhecesse a sua área. As pessoas não são obrigadas. O exemplo que eu gosto de trazer é aquilo que eu mencionei lá no início. As siglas são óbvias para quem? Eu tenho, por exemplo, uma sigla que eu uso muito, que eu comento muito em sala, é a sigla PDV, que pode ser Programa de Demissão Voluntária ou Ponto de Venda. Então, são entendimentos completamente diferentes. Mas se eu falar assim, olha, Emerson, estou pensando em colocar você no PDV. O contexto aí não diz nada. O contexto pode te colocar no programa de demissão voluntária ou no ponto de venda. E você pode entender completamente diferente. Então, o que é óbvio para um não faz nenhum sentido para o outro. Porque para o russo é óbvio falar russo, é óbvio entender as coisas, mas para você não, nem para mim. Então, quando a gente usa isso... Mas isso é óbvio, vai de novo para a arrogância que nós falamos da comunicação. Ou seja, se a pessoa não consegue entender que ela fala para você, ela tem que falar sozinha no quarto, porque ela não entendeu que a comunicação está no outro. Então, quando você diz que não entende, eu vou ter que ver onde que eu estou falhando. E aí tem uma frase do escritor francês do século XV que diz que a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Então, você não é responsável pelo entendimento do outro, mas você é corresponsável. Isso acontece muito com crianças. Você falar uma coisa e a pessoa não entender, porque a criança não tem o vocabulário que os outros têm.
Eu um dia falei para o meu filho assim, filho, amanhã o papai tem uma palestra muito importante. Torce para o papai para dar certo. E ele fez assim, ó. Falei, torce para o papai para dar certo. Ele tossiu, entendeu? Torce. Mas ele tá valendo. Então, torce. Aí, de quem é a culpa? Não sei se tem culpa, né? Mas estou dizendo assim, ele compreendeu, quando a gente não entende algo, a gente associa com algo na nossa cabeça que seja óbvio. E aí é que vem o problema da comunicação. Então, da mesma forma que eu falar que isso é óbvio, é um absurdo, mas a gente pode acabar falando sem querer, né? Se for numa desatenção, não estou criticando isso de não pode fazer, a gente às vezes pode acontecer de falar, é que nem quando a pessoa fala uma coisa que eu comento muito em sala, ou também que o pessoal fala assim, não, porque, sei lá, pega uma sigla, aí fala assim, bem, Emerson, que tem o STF, né, que para quem não sabe é o Supremo Tribunal Federal, eu falo assim, para quem sabe é o quê? Também, então assim, por que para quem não sabe? Não entendi o para quem não sabe. Para quem não sabe dá uma ideia de arrogância também, como se você não soubesse. Então, como é que eu faço? Traduzo de forma sutil, para garantir que a pessoa vai ter. Imagina que eu imaginasse que você não. Né? STF é bem provável que todas as pessoas que sabem, mas imagine que eu passasse para a cabeça que alguém não pudesse não conhecer. Como é que eu falaria? Olha, teve uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que disse que a partir da semana que vem, pronto. Quem não sabia entendeu, quem já sabia não está dando aula da sigla. Mas se eu falar, bem, tem uma decisão do STF, que não sei se você sabe, Emerson, é o Supremo Tribunal. Me chamou de ignorante. Mas, Guilherme, não foi a minha intenção. Mas não interessa. Interessa o que eu percebi da sua intenção, e não a sua intenção exatamente. Então, esse cuidado. Então, é óbvio, ou para quem não sabe, são expressões que eu falo para evitar, porque você não precisa dessas expressões. Quando eu falo, olha, gente, eu vou usar aqui alguns slides aqui na minha apresentação, algumas telas para a gente conversar. Pronto, todo mundo entendeu, o slide e tela, está resolvido. Mas você fala, gente, vou usar aqui alguns slides que, para quem não sabe, são as telas aqui. Pô, na segunda, o pessoal fala, pô, esse cara está de brincadeira comigo, o cara acha que eu não sei o que é slide. Então, são coisas que não são a nossa intenção de fazer. A nossa intenção, pelo contrário, é extremamente generosa. É de mostrar para o outro, é de facilitar a compreensão. Mas as pessoas entendem o oposto. Não vale a nossa intenção, vale o que o outro percebe da nossa intenção. A gente deve deixar isso o mais próximo possível. Então, legal. E aí já cria uma antipatia, né? Já vai criando uma antipatia com o que você tem para falar. Que às vezes o que você tem para falar é muito bom, mas já cria uma antipatia. Ou então a gente está numa reunião, por exemplo, alguém fala uma coisa, aí você vira para ela e fala assim, ó, na verdade, né? Você chama a pessoa de mentirosa ali na cara de pau, tipo, não, eu não queria chamar ela de mentirosa. Mas quando a pessoa fala, você fala, na verdade, você chamou de mentiroso, né? Você a Ana botou assim, ó. Fala assim, Emerson, pode falar. Eu acho que você está faltando com a verdade. Faltando com a verdade, Exatamente. Ó, a Ana botou assim, ó, isso aconteceu comigo, eu mudei de mercado e dólar para mim era dólar futuro, no nova empresa era data of loss. Fiquei perdido por meses, verdade. E para ela normal. Normal. E a Juliana botou assim, ó, e tem gente que não pergunta, passei semanas colocando a Zap como deadline, até que uma vez um executivo perguntou e vários falaram ainda bem que você falou. Aí fiquei pensando, gente, o que era para ontem ficou sempre para depois, o que era para ontem ficou sempre para depois. Isso. Tem o WhatsApp, né? O as soon as possible, para mandar o mais breve possível. E a pessoa não é obrigada a saber. O dia o rapaz falou para mim, mandou um e-mail, você botou lá PSC. Eu falei, olha, não pode fazer campanha política no e-mail corporativo da empresa. Partido Socialista Cristão. Entendi. A pessoa, não, é para seu conhecimento. Eu falei, tá, desculpa. Então assim, não sabia, né? Estou brincando. Né? Exatamente, são interpretações diferentes. E as pessoas botam, então, tem a sigla em inglês, que a Juliana falou, que aí é a tragédia mundial. Sim, é o maior problema da comunicação. As pessoas vão pegando expressões e vão... Tem gente que... se o seu meio entende, não tem problema nenhum. Tem gente que pega uma expressão em inglês e faz um verbo em português. Né? A pessoa, sei lá, googar, muita gente fala hoje. Beleza, o pessoal que quer jogar no Google está resolvido. Mas será que todo mundo entende? Restarta o micro aí, por favor. Restarta o micro. Restarta o micro, isso. Vamos deixar o teu microfone mutado? Mutado, né? Mudo é muito mais fácil de falar. Sim. Mas mutado, tá beleza. Então, assim, todo mundo entendeu mutado? Resolvido, nenhum problema. Comunicação aconteceu. Se fazer entender, né? A pessoa entendeu? Tranquilo. Mas será que alguém pode não entender? E quem não entendeu vai falar? Fala, desculpa, Emerson, o que seria mutado? A pessoa acha que ela vai ser uma ignorante, ela não vai falar. E só não deixar o microfone no mudo, beleza.
Mas se for uma execução de uma tarefa importante, ela também não vai te perguntar. Então é se fazer entender. Se o seu grupo entende, deixar mutado, restartar, está resolvido. Mas será que todos entendem? Essa é a reflexão. E se não entenderem, o que a gente tem que fazer para tornar isso claro? É só ter esse cuidado na comunicação mesmo. Teve um fato, sabe? Uma vez eu aprendi assim, eu tive uma boa amiga gestora, que eu estava preparando uma argumentação para apresentar para a diretoria, isso faz muito tempo. E ela virou para mim uma vez e falou assim, aí ela virou, eu estava testando com ela, né? Ela falou para mim, falou assim, olha, tá muito inteligente isso que você está dizendo. Ela foi super polida para dizer, olha, isso que você está falando só você vai entender. Porque estava cheio de termo técnico. Ela falou assim, o que você quer comunicar? Você quer comunicar que você é tipo o suprassumo desse assunto? Isso. Ou você quer realmente comunicar os resultados do projeto? Eu parei e pensei, puxa, eu quero comunicar os resultados do projeto. Ela, então você não precisa usar nenhum desses termos que você utilizou. E eu falei assim, cara, que bom que tinha essa pessoa para me ouvir, para me orientar, porque, por exemplo, no mundo dos processos, o que mais a gente tem é sigla. A gente fala o tempo todo VAC, BPM, BPMN, BPMS, BPPPP. Minha esposa, ela fala assim, mas que tanto PPPPPP esse que você fala? Porque o que mais a gente tem é sigla. E quando a gente está numa reunião, a gente acaba falando dessas siglas, né, o tempo todo. Mas, ó, deixa eu tomar um pouco do seu tempo, que só faltam 10 minutos para terminar a nossa live. Deixa eu catar um pouco do seu tempo. Seguinte, olha, quando a gente trabalha melhorias de processo e tudo mais, a gente trabalha muito com reuniões. É muito comum a gente trabalhar com reuniões o tempo todo, para identificar melhoria, para mapear processo e tudo mais. Aí eu queria abusar um pouco de você, para você dar umas dicas para a gente, para a galera que está aqui. Vou conduzir uma reunião. E ao conduzir essa reunião, eu preciso falar, eu preciso apresentar, eu preciso coletar, né, as informações como um todo, deixar as pessoas confortáveis também para falar. Passa para a gente algumas dicas rápidas de como que a gente pode se comportar dentro de uma reunião como essa, no mundo corporativo. Eu gosto muito, Emerson, de trabalhar a parte da estrutura da fala, da condução, de influência, e não a parte muito de movimentação, que são coisas importantes. Mas eu acredito muito, se você tiver um bom raciocínio, organizado, estruturado e influente, que as pessoas vão entender, por mais que eu esteja aqui só com o meu rosto aparecendo, independentemente de gesticulação e postura. É claro que as posturas vão ajudar muito, mas isso é uma conexão, é um adendo à estrutura de apresentação. Então, o que eu percebo nas reuniões, e a dica principal aqui, é você tomar atenção, você prestar atenção no início e no final dessa reunião. Primeiro, no início, você define as regras da reunião, de quanto tempo vai ter essa reunião, porque assim, na sua cabeça é óbvio que a reunião vai ter 1 hora, mas para as pessoas não. A gente costuma marcar reunião só dando o horário de início e não horário de término. E as pessoas fazem as associações na cabeça delas. Então, se eu sei que é uma reunião demorada, eu vou botar uma coisa de 1h30, 2 horas. Se for uma reunião breve, eu vou botar meia hora. Isso é importante para a pessoa saber. Quando eu faço dinâmicas em sala, eu falo, gente, vocês têm 20 minutos para fazer esse exercício. Que as pessoas terminem com 20, 22, mas ninguém termina com 50. Mas se eu der 1 hora, as pessoas vão terminar em 1 hora, porque elas entendem. Então, assim, na sua cabeça é óbvio o tempo que você vai levar a reunião, as pessoas não sabem. Então, vale definir isso no início. Pessoal, a ideia é que a gente fique aqui de 7 até as 8 da noite, trabalhando o tema tal, e você já mencionar. E o início e o final são os momentos mágicos, né? Isso daí demandaria até uma outra live, mas eu vou ser o mais objetivo possível aqui no nosso tempo. Evite iniciar a reunião com muitos contextos. As pessoas querem saber por que aquela reunião existe. Então, por exemplo, oi, Emerson, vou iniciar aqui a nossa reunião, obrigado pelo convite da live. E a ideia é que fala da comunicação nos processos, para que você comunique com qualidade suas ideias, tenha mais segurança e consiga fazer outro entender exatamente o que você gostaria. Por exemplo, o que as pessoas fazem nesta reunião? Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa reunião. Bem, o Brasil está passando por um momento difícil, né? Uma crise complicada, a gente vê isso no mundo inteiro, então não é algo só no Brasil, e claro que isso demanda algumas mudanças, né? A gente vê mudança aí na taxa cambial, a gente vê mudança de comportamento, a gente vê o novo normal também, a pessoa fala assim, meu Deus, o que esse cara vai falar? Pode falar do mundo, do planeta, está valendo qualquer coisa. Então, se eu falar, oi gente, eu vim falar com vocês sobre o novo modelo de gestão que nós queremos implementar, a ideia é que demore meia hora a nossa reunião,
e eu vou trazer 3 opções para que a gente opte por um para seguir na linha que a nossa empresa precisa. Sei lá, qualquer coisa assim. Você já me direciona. Por que as pessoas não fazem isso se isso parece tão óbvio? Porque você sabe o trilho da sua apresentação, as pessoas não sabem. Você sabe o destino, você sabe para onde você vai, as pessoas não sabem. Então não comece falando sobre a tua equipe, sobre a história da tua empresa, porque as pessoas não querem saber isso, elas querem saber o que elas ganham naquela reunião. Por que elas deveriam investir o tempo? E no final, quando você... E aí, claro, a gente pode falar depois com mais calma, mas isso é uma dica muito importante. 9 em 10 apresentações no mundo começam com contexto e de uma forma errada. Você deve trazer logo o que as pessoas ganham para se interessarem. Quando você vai começar a sua aula, por que eu deveria assistir a tua aula? Eu acho que eu não preciso da tua aula. E você tem que mostrar. Eu não preciso de comunicação, eu tenho que mostrar por quê. Então tem que ser de cara, eu não posso falar de Grécia Antiga, as pessoas não querem saber disso agora. Podem até saber mais para frente. Inicialmente não. E no final, o que você quer das pessoas? Depois que você passou tudo, depois que você combinou tudo, falou, olha, Emerson, então eu peço que você, a partir de agora, implemente essas dicas, que você comece a colocar em prática, que você chame o pessoal para conversar sobre comunicação. Ou seja, eu preciso dizer ao final o que eu preciso. Na ideia das 3 opções que eu falei, olha, pessoal, então definimos por essa opção e eu vou agora mandar um e-mail para todo mundo para que a nossa próxima reunião já seja estruturando quais são os pontos que nós vamos abordar já no próximo programa. Aí você tem que finalizar o que a gente chama do call to action, né? De chamar para ação, de convidar. É você falar o que você quer. É um verbo no imperativo, ou pode ser os próximos passos. Fique em casa, beba com moderação, faça a sua parte, doe sangue, são coisas objetivas. O que não fazer? Falar, bem, gente, então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Não, isso aí não pode. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar? Não, isso aí não está legal. E é o que as pessoas... A clássica conclusão é, bem, gente, então, é isso aí. É isso aí o quê? E as pessoas falam, é isso aí, é isso aí. Então tá, tchau, ninguém sabe, todo mundo sai da reunião sem saber o que era. Lembre que a pessoa ficou lá 1 hora na reunião. Então você precisa dizer, olha, eles estão fechando aqui, você depois passa o e-mail para todo mundo, a Juliana vai redigir o e-mail e o Francisco até quinta-feira tem que estar com isso na rua. Define, mas já fechou. Mas Guilherme, a gente tinha falado isso, essa que eu falei durante 1 hora. Eu estou agora só direcionando as pessoas o que elas têm que fazer. Lembre que no início e no final, que as pessoas estão mais conectadas do que você fala. Então, que você deve caprichar nesses que são chamados momentos mágicos. Nada de, então era essa que eu tinha para falar, bem, então essa é a minha empresa. É óbvio que essa não está apresentando a empresa do concorrente. Então era isso que eu tinha para falar. Nada disso. Direcione as pessoas, que é a chance que você tem de influenciá-las no final. Cara, eu tô aqui fazendo já vários ensaios. Falo assim, cara, quais besteiras eu já falei em sala de aula, em apresentações. Eu acho que tá todo mundo aqui, assim, gente, comenta aí, vê se vocês confirmam isso. Eu já tô aqui falando assim, cara, quantas besteiras eu já devo ter falado em alguma apresentação, alguma aula. E, cara, assim, foi sensacional, sensacional, Miziara, prazer. Eu só acho que a gente tem que fazer outra live. Para a gente aprofundar mais assuntos de apresentação, só falar de apresentações e tudo mais, né? Porque é algo que envolve aí todo o campo, não só processos, mas, enfim, acho que todo o campo empresarial, para isso a gente precisa de muito. A gente pode fazer lives sobre pitching, enfim, a gente pode fazer 1 milhão de coisas. Ó, todo mundo confirmando aqui, ó, de várias coisas que já falaram. Então, assim, a live foi ótima, Miziara. Ó, faltam 2 minutos para terminar. Eu quero antes de mais nada, te agradecer profundamente por estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo, que a gente sabe que não é fácil. Mas, assim, muito obrigado, tá? Gratidão mesmo por ter ficado aqui com a gente. E, assim, última palavra para você, se despedir da galera, para que a nossa live, quando termina. Beleza. Pessoal, obrigado pelo seu convite, agradecer a indicação da Juliana também, para a gente conversar. Eu gosto muito desse tipo de projeto, então contem com a minha participação, a minha parceria, né? Será uma honra retornar para a gente conversar ainda mais. As pessoas estão convidadas a seguir o meu perfil, @professor Miziara, onde eu falo muito sobre comunicação e negociação também. E, assim, foi uma alegria para mim. Realmente, o tempo passou muito rápido e desejo que as dicas realmente sejam implementadas aí pelo pessoal. Fiz tudo para trazer algo bem prático para que vocês todos coloquem em prática. E lembrem que as pessoas não erram de propósito, elas muitas vezes desconhecem as técnicas. Imagine as tragédias que eu sou nos meus processos. Então, assim, é a mesma coisa. Nós estamos aí pensando em organização para conseguir mais
com menor desgaste físico e emocional. Muito obrigado a todos pela presença. E a Tatiana, minha aluna aí também. Emerson, muito obrigado mesmo. Até uma próxima, querido. Obrigado. Cara, tamo junto. Ó, faltam 20 segundos. Deixa eu agradecer a galera aqui. Gente, ó, printa aí agora, aproveita para printar, coloca nos stories, marca o professor Miziara, marca a BPMPRJ, manda para todo mundo, depois comenta na live. Enfim, foi sensacional. Gente, ó, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é isso. Não, tô brincando. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Te vejo na próxima